Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Barbosa, eu sou o professor desse curso aqui que você está conhecendo, Caminho da Fluência, que é um programa, um curso que se baseia no método que eu criei, 10 anos de estudo e prática do inglês, com erros, com acertos e com aprendizados, com experiência. Então você vai aprender aqui um método, uma forma de estudar o inglês para tornar a sua comunicação mais clara e confiante. E também você vai poder aprender de uma forma mais rápida, e eu vou explicar por quê. Então, até já aproveitando aqui esse ponto, para quem é e para quem não é esse curso, né? É para pessoas que entendem que o inglês é importante, pessoas que precisam do inglês ou que vão precisar do inglês em algum momento, a médio ou longo prazo, que pensam em crescer profissionalmente, em ter mais oportunidades, né? Seja profissionais ou pessoais mesmo, de viagens, de cultura. Tem uma pesquisa recente da Cato, que é uma empresa de consultoria, que diz que pessoas que falam inglês ganham até 62% a mais de salário. Então, o inglês realmente é uma oportunidade para quem quer se destacar profissionalmente. E para quem não é esse curso, né? Pessoas que querem fórmula mágica, que acham que eu vou falar aqui algo, mas para você implementar esse método, você vai precisar ter dedicação, você vai precisar ter a disciplina, vai precisar ter a motivação de continuar a sua jornada de estudo. Então, não é fórmula não, tá? Então agora, contando um pouco da minha história. Eu me formei em computação, e desde o início eu sempre tive um contato muito forte com o inglês, porque afinal a maioria, muitos livros e linguagem de programação, expressões na computação são em inglês. Então não tem como, né? Ou você aprende ou você aprende o inglês. Então eu comecei a estudar forte, né? Até então o meu inglês era básico. Meu contato com o inglês era aquele de ensino médio, aquele de escola mesmo. Sabia algumas, alguns verbos, algumas coisas, mas era bem básico. Então, eu comecei a realmente estudar. Para mim foi bem difícil no início, mas eu não desisti, eu não parei. Então, você aí que é iniciante, que tem uma dificuldade com o inglês, não desista, continue. Hoje eu tenho um inglês 1000 vezes melhor do que aquele, então você também é capaz de conseguir, tá? Então, foi difícil para mim no início, mas isso se estendeu até o fim da faculdade. Então, eu me formei sem saber falar inglês, e sem saber entender, né? Como a maioria das pessoas. Então, e um profissional de tecnologia, né? Imagina, é um programador sem saber falar inglês. Então, assim, e aí depois de um ano de formado, fiz uma viagem com a família. A gente foi para a Argentina, uma viagem de férias. E aí eu não falava espanhol e não falava inglês. E aí lá tive uma certa dificuldade, né,
Para você ter uma ideia, a minha irmã, que fala bem espanhol, foi ela que ajudou lá, que salvou a gente, né? A família, porque eu realmente não falava, eu praticamente não falava com ninguém lá, praticamente eu não me comunicava na viagem, né? Então, essa foi a última, eu decidi que essa foi a última viagem internacional que eu teria esse perrengue e iria depender de alguém para falar, né? E aí, de volta para o Brasil, continuei meus estudos. Na época eu trabalhava com sites, apps, eu desenvolvia para empresas, era como uma agência, né? E eu continuei estudando. Eu estudava sempre, estudei bastante, assim, sempre gostei de estudar, mas o inglês eu estudava praticamente, era só vocabulário. Eu não conseguia estruturar uma frase, eu não sabia estruturar, eu não sabia pensar em inglês e também não entendia o que os outros falavam, né? Então, claramente tinha algum problema aí, tinha algum erro. Então, continuei. E aí, certo dia, eu estava estudando inglês num curso, numa escola, e aí eu vi que tinha estruturas que não tem como você simplesmente ignorar, simplesmente não aprender e achar que vai se comunicar em inglês. Então, eu não sabia dessas estruturas, por isso eu não falava o inglês e não entendia. E essas estruturas que eu vou explicar daqui a pouco fazem parte desse método. Eu comecei a entender e eu comecei a ver em outros locais, em textos, em áudios, em vídeos que eu via. Eu via essas estruturas porque eu já estava com o olhar preparado para isso. Quando a gente está pensando muito em algo, a gente tende a ver isso com frequência, a gente vê isso o tempo todo. Em todo lugar a gente identifica. Então eu comecei a ver essas estruturas e depois apareceu um outro cara, um professor falando na internet e aí eu comecei a desenvolver isso, essas estruturas, comecei a entender. Então eu comecei a me comunicar em inglês, comecei a entender e falar o inglês realmente. Então hoje, isso já faz 3 anos, o meu inglês se desenvolveu mais nesses 3 anos do que nos 10 anos anteriores. Então, graças a essas estruturas que tem a ver com tempos verbais, eu vou explicar aqui melhor, mas uma delas é tempos verbais, tá? Inclusive, eu fui para São Paulo há um ano atrás, a uma viagem de trabalho. Eu trabalhei na WhatsApp nesses últimos 4 anos, né? Uma escola de inglês aí bem famosa. E era um evento que ia ter lá da empresa, uma conferência. E eu fui e no aeroporto eu consegui ajudar 2 pessoas que me pediram informação e eu consegui ajudar. A primeira estava meio perdida, sem saber o portão dela, a área de embarque lá, né?
E aí ela chegou e perguntou em inglês se eu sabia ou se eu conseguia ajudar. E ele já tinha falado com um rapaz que estava ao lado, assim, e ele não sabia inglês e não conseguiu. E aí ele veio falar, e aí eu vi lá, dei uma olhada no, no número, no portão, e aí consegui ali direcionar ele para o lugar certo ali. E a outra pessoa pediu informação também ali do, do restaurante. Ela queria saber se o preço que estava ali, sendo mostrado, era por pessoa, era por cabeça ou por pessoa. E aí ela perguntou, ali eu consegui também dar essa informação. Então foi uma sensação muito boa, incrível, assim, maravilhosa, poder ajudar as pessoas com inglês e saber que o inglês faz diferença para mim, na minha vida. E quando eu preciso, eu tenho essa ferramenta, esse conhecimento, né? Então, realmente é incrível a sensação de você poder entender e falar inglês. Agora, vamos lá para o método, para a aula que eu vou trazer aqui. Então, primeiro, um erro muito comum das pessoas quando vão estudar inglês, né, é focar muito no vocabulário. Então, elas aumentam o vocabulário, aprendem palavras até difíceis, às vezes, achando que vão conseguir entender ou falar o inglês, e não é o que acontece, né? Então, e outro erro que as pessoas cometem, que é muito comum, é desprezar a gramática. Então, à medida em que elas focam em vocabulário, elas esquecem a gramática. E aí elas ficam querendo ali decorar frases para aprender. Só que a ideia não é decorar, a ideia é criar frases. Então, quantas frases você teria que aprender para poder falar inglês? 20 mil, 30 mil? Então, são muitas, seriam muitas frases, né? Então, a ideia de você estruturar frases no inglês usando o vocabulário correto, certo? E conseguir falar. Então, essa questão da gramática realmente, muitas escolas e cursos realmente têm batido na gramática, porque elas acham que não é tão necessário assim. Claro que você não vai aprender tudo na gramática, são muitas regras, são muitas coisas, mas existe uma parte essencial na gramática que não pode ser esquecida para você conseguir aprender, para você conseguir criar frases e estruturar e falar inglês. E outro erro muito comum é não manter a prática, o disciplina de estudo, né? As pessoas começam, né? Muitos começam a estudar ali, estuda ali um dia, 2 dias, 3, uma semana, mas depois para de estudar, né? Então é importante em qualquer coisa, na verdade, que você está aprendendo, você manter a prática, você manter essa disciplina, o ritmo, a frequência de estudo, né? E também outro erro é a pessoa achar que não tem tempo para estudar, sendo que ela pode tirar ali 15, 20 minutos
no dia, para poder manter essa prática, manter esse ritmo, essa frequência de estudo, né, que é tão importante. Bom, então, se focar só em vocabulário, esquecer a gramática, achar que não tem tempo e não manter a prática, a frequência de estudo, são erros. Então, qual é a forma certa, o recomendável que eu quero trazer aqui, né, que é a proposta do curso, do programa e desse vídeo, é utilizar estruturas do inglês, que eu chamo de estruturas essenciais, que vão ser a base para você aprender inglês, né? Então, essas estruturas, uma delas, e as primeiras delas e mais importantes que eu considero, são os tempos verbais. Mas é claro que não são todos os tempos verbais, né? Nem todos os tempos verbais têm a mesma importância no inglês. Assim como no português, a gente utiliza mais alguns tempos do que outros, no inglês também. Então, por exemplo, o simple present é mais usado no inglês do que o present perfect continuous, por exemplo, né? Então, não tem como fugir dos tempos verbais, porque não tem uma conversa que você faça que não tenha tempos verbais. Então, são estruturas que você precisa saber usar essas estruturas. Você tem que saber para poder falar, entender o inglês. E aí, por que estruturas, né? Não seria chato estudar com essa parte gramatical? Então, vamos lá, vou responder. Estruturas gramaticais, no caso, realmente essa é parte da gramática. Estruturas implicam regras, certo? Então, tem lá as regras que você tem que seguir. Essas regras, quando bem usadas, você consegue pensar de forma criativa. Esse é o lado bom da regra, né? Ela limita ali, ela coloca um limite, mas dentro desse limite você consegue ser livre para pensar. Você consegue criar dentro dessas regras de forma muito mais fácil do que se não tivesse as regras. Então, isso é você usar as regras a seu favor para se tornar, inclusive, mais criativo, né? Então, você imagina ali um jogo de futebol, né? Tem ali o campo, o gramado, e a regra, o jogo, ele acontece no campo, naquelas 4 linhas ali, é a regra. Se a bola sair, você não tem jogo, você tem que repor a bola e o jogo continua ali. Então, essa é uma regra do futebol, permite os jogadores criarem e jogarem dentro daquele espaço. Então, ali naquele espaço, eles podem criar, eles podem ser livres para correr, para tocar, para andar, para lançar, enfim, a bola. Então, eles vão ter essa liberdade dentro desse limite que é o campo. E o campo é um espaço livre para os jogadores, é um espaço livre para eles. Não tem nada ali atrapalhando, né? Ou eles podem correr, eles podem, enfim. Então, da mesma forma, as regras, elas têm esse limite, mas elas dão todo o espaço e essa liberdade para você criar, né? Então, essa é a ideia aqui.
E a outra estrutura, a próxima, é mais importante, estou dizendo aqui por ordem de importância, tá? Inclusive está assim no curso, esse é o programa. A próxima estrutura seria estruturas específicas para perguntas. Perguntas não tem como, não tem uma conversa que você faça, que você tenha com alguém que não tenha uma pergunta, né? Uma conversa geralmente começa com uma pergunta, né? Então, how are you? Ou what's up? Ou how are you doing? Né? Como você tá, de maneira mais informal. Então, perguntas realmente são muito importantes, essenciais para aprender inglês. E acredito eu que qualquer língua, né? Qualquer língua. Então, essas estruturas, elas começam com what, que é o que, where, que é onde, when, que é quando, how, que é como, how much, que é quanto, how many, que é quantos, né? Com why, que é porquê. Então, enfim, com who, que é quem. Então, essas estruturas são muito importantes você aprender, porque elas vão estar, em geral, elas vão estar em toda conversa que você for ter com alguém. Qualquer conversa que dure alguns minutos, né? Ou até mesmo no começo, você vai ter uma pergunta ali. Então é importante você saber fazer e você saber interagir, né? Ou responder uma pergunta, né? Então essas são estruturas específicas para perguntas, né? A estrutura 3 são estruturas de formas verbais, né? Então, que são formas verbais? A mais comum é a afirmativa, né? Quando você afirma algo, I'm an English teacher, eu sou um professor de inglês, eu estou afirmando isso. A negativa I'm not an English teacher, então eu estou negando isso. Outra forma é o imperativo, quando você dá uma voz de comando a alguém, quando você diz a alguém para fazer algo. Drink water, beba água, né? É um imperativo. Call to your friends, ligue para os seus amigos, né? É um imperativo. E o imperativo negativo é o contrário, né? Vai negar isso. Don't drink water, don't call to your friends. Então, então é importante você entender essas formas, porque elas são bem comuns no inglês, tá? E a outra parte do método, que é o método DEE, Desenvolvimento Exponencial Estruturado, é a prática, é a conversação. É você aumentar o repertório, aumentar o vocabulário, enquanto você desenvolve essas estruturas, né? Enquanto você pratica isso. Então, a gente tem aulas de conversação de 1 a 2 vezes por semana e, inclusive, tem um módulo no curso que eu ensino a masterizar essas estruturas, ensino como ganhar, aumentar o vocabulário, mas aumentar dentro dessas estruturas, né? Conforme você expande essas estruturas e aumenta o seu repertório, você desenvolve o vocabulário. Não adianta só desenvolver o vocabulário, né? Como a gente falou um pouco atrás. Então, você desenvolve
o repertório, masteriza essas estruturas. Enquanto isso, você aprende também outras coisas no inglês, outras estruturas, outros tempos verbais. Tem outras coisas no inglês, mas você aprende e desenvolve conforme você aprende e desenvolve essas estruturas e desenvolve na prática, né? Essa é a ideia do curso. Então é isso. O curso ele tem 3 aulas por semana e uma delas é de conversação, onde você vai praticar, e eu vou ensinar esse método. Você vai aprender a desenvolver o inglês de uma forma estruturada e de forma que acaba sendo rápida também. Por isso que o nome é Desenvolvimento Exponencial Estruturado. E são turmas de 15 alunos, e para os 6 primeiros que se inscreverem, vão ter um acompanhamento individual comigo, tá? E a conversação é em grupo, mas os 6 primeiros que comprarem vão ter esse acompanhamento meu, individual, tá? Então é isso. Obrigado pela atenção, por ouvir, e aproveite essa oportunidade de ser um dos 6 primeiros que vão ter esse acompanhamento. Um abraço e até mais.